Olá, pessoal! Mais uma aula e hoje nós iremos iniciar os nossos estudos sobre a LDB, porém, eu vou dividi-la durante a abordagem dos assuntos conforme nós formos estudando durante esse período. Então, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996, também é conhecida como a Lei Darcy Ribeiro. E quem foi Darcy Ribeiro? Ele foi educador, um político filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, etnólogo, antropólogo e também escritor brasileiro. E assim, os seus estudos foram essenciais para estar alavancando a reforma educacional no nosso país. E na área da antropologia também, ele aprofundou a análise das comunidades indígenas. O principal conceito difundido pelo Darcy foi de identidade cultural. E a LDB é a mais importante lei do sistema educacional, pois ela foi criada para garantir o direito de toda a população de ter acesso à educação gratuita e, principalmente, de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, também estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios para com a educação pública. Então, nós vamos passar para as principais considerações, as mais importantes da LDB, pois ela é a Lei Nacional para as Instituições Públicas e Privadas de Ensino, que disciplina apenas a educação escolar. Porém, a LDB estabelece que ela disciplina a educação escolar, ou seja, os artigos são referentes aos processos de educação realizados em instituições escolares. Aqueles processos educativos que ocorrem fora desses espaços não são disciplinados pela LDB. Iniciando aqui, o artigo 1º conceitua a educação como um processo amplo que pode acontecer em diferentes espaços. Então, percebam que a educação ela ocorre de forma ampla, enquanto a educação escolar se dá em ambiente específico. Um exemplo deste aspecto é a educação não formal, que ocorre assim em muitas associações de bairro e outros espaços comunitários. Então, a LDB não tem competência sobre estes espaços. Porém, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se aplica, já que muitos educadores estão trabalhando com crianças e adolescentes. O artigo 2º, ele coloca a educação como um dever do Estado e da família. É o conjunto de finalidades que permeiam a educação, que por sua vez é dever da família, mas não pode fazer isso sozinha, tendo então a contribuição do Estado para que juntos prezem pelos princípios que visarão o pleno desenvolvimento da criança, do educando e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3º nos traz os princípios aos quais o ensino será ministrado. Nós temos aqui o inciso 10, que diz respeito à experiência extraescolar. O que isso quer dizer? É a valorização do aluno trazer a sua experiência de vida para a sala de aula. Já o inciso 11, ele diz respeito às práticas sociais que devem estar atreladas à educação escolar. É por isso que algumas tendências pedagógicas, como a pedagogia histórico-crítica, que compreende que a escola é determinada socialmente e que a sociedade, fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com interesses opostos. Portanto, a escola sofre a determinação do conflito de interesses que caracteriza a sociedade. E inclui o termo prática social justamente para ser uma teoria para ser usada na educação escolar. Já o inciso 12 trata sobre a consideração da diversidade étnico-racial. Aqui está a justificativa para o trabalho sobre história da África. O 13, a educação de jovens e adultos, né, a EJA, constitui
um instrumento para a educação ao longo da vida para quem não teve acesso aos estudos no tempo previsto. O inciso 14 já faz referência à nova modalidade de educação bilíngue para surdos e reafirma o respeito às necessidades do público mencionado, que deve ser propagado pelos estabelecimentos de ensino. E aqui a gente já passa para o título 3 do Direito à Educação e o Dever de Educar. O artigo 4º nos mostra que atualmente a educação básica vai dos 4 aos 17 anos, sendo obrigatória e gratuita nos estabelecimentos públicos oficiais de ensino. Então, atenção ao que diz respeito à vaga perto da residência, especialmente para a educação infantil do ensino fundamental. A lei não inclui a regra para o ensino médio, porque normalmente quando é ensino médio, o aluno tem mais autonomia, né? Alguns já estão até de maior, eles podem estar se locomovendo. Porém, isso não é muita regra, não, porque os pais eles precisam colocar aquela criança onde lhes convém, às vezes mais próximo do emprego do que da residência. Então, em Minas Gerais, hoje os casos são analisados, igual aqui em Barbacena, o aluno saiu para a escola do bairro X, mas o pai precisa que ele estude no centro. Aí há uma justificativa para esse aluno estar sendo matriculado naquela escola que não é próxima ao seu bairro. E aqui, gente, eu vou fazer um destaque, porque quando vocês veem aqui o inciso primeiro, aí está escrito aqui, ó, redação dada pela lei número 12.796 de 2013. O que significa isso? A LDB é a lei original, certo? Teve a primeira versão nos anos 60, depois nós tivemos a nossa definitiva nos anos 90, e desde então nós temos várias leis complementares que vão incluindo incisos, artigos, vão dando nova redação. Então, aquela está totalmente atualizada e eu vou focar mais nestas partes. E eu gostaria também que vocês fizessem a leitura na íntegra dos artigos, pois eu estou só explicando de forma geral. Para avaliação, vocês terem que ter conhecimento total do que está falando em cada artigo, em cada parágrafo, em cada inciso, ok? E aqui no inciso 3, garante o atendimento educacional especializado, o AEE, em todas as escolas, de preferência na rede regular de ensino. Aí é aquela história, né? O AEE é disponibilizado, porém, com a nova resolução, existem várias restrições. Por exemplo, a professora de AEE, a professora de apoio, ela pode ter até 3 alunos na turma. Só que, por exemplo, se no 4º ano do ensino fundamental eu tenho apenas 2 crianças e uma demanda muito atendimento, a legislação não permite que essa criança tenha um AEE específico para ela. Ela tem que compartilhar esse profissional com ela, com a outra criança. Passando para o artigo 5º da LDB, estabelece os deveres do poder público em diferentes esferas, sobretudo a questão do recenseamento escolar e zela também pela frequência à escola conjuntamente com as famílias. E assim, o acesso à educação básica é direito público subjetivo. Isso significa o quê? Que é direito irrenunciável de cada um, com uma razão para um mandado de injunção. O que é isso? É o caso que o demandante da vaga não encontre na rede pública, ele vai poder impetrar um recurso junto ao Poder Judiciário quanto à autoridade responsável, que seja o governador, o secretário estadual, ou até mesmo o prefeito, secretário municipal de educação. Por isso que quando as pessoas, né, os pais que são designados para uma determinada escola não aceitam aquela escola e vão à superintendência reclamar ou vão à Secretaria Municipal de Educação, eles sempre têm que providenciar a vaga aonde a pessoa quer, porque, como diz aqui nesse artigo,
é um direito irrenunciável. Passando para o artigo 6º, que trata da obrigação da matrícula por parte da família. E o artigo 7º estabelece as normas de funcionamento de instituições escolares privadas. Uma chamada para vocês, né, para vocês se atentarem que com a atualização da lei, a obrigatoriedade passou a ser a partir dos 4 anos de idade para as crianças iniciarem seus estudos, e não mais aos 6, como era antes, ok? E dentro do artigo 7º, vem dizendo que a liberdade de ensino à iniciativa privada deve atender às condições de cumprimento das normas que regem a educação e devem ter autorização de funcionamento também, sendo avaliadas a sua qualidade sob pena de fechamento. Além disso, deve ter capacidade de se autofinanciarem. Já o artigo 7A, ele estabelece os direitos do aluno com crenças religiosas. Então, no inciso 1º e 2º, é assegurado ao aluno o direito de faltar a provas ou aulas marcadas para o dia em que, segundo sua crença, seja vedado o exercício de atividades. E o importante é ressaltar que isso será sem custos para esse aluno. E a lei trouxe os exemplos de atividades que esse aluno pode deixar de fazer, como prova, aula de reposição, trabalho escrito, pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. E um exemplo disso foi que, a partir de 2017, o Enem passou a ser realizado em 2 domingos, ao invés de apenas em um fim de semana, acabando com um problema recorrente para os candidatos sabatistas ou os guardadores do sábado, que era quando a prova era realizada em apenas um fim de semana. Era um transtorno, né? O aluno tinha que ele tinha que entrar na instituição de ensino, juntamente com os demais, no horário pré-determinado, aguardava o período de guarda do sábado, né, das horas, e só a partir de determinada hora, 18 horas, ele iniciava a avaliação e tinha o mesmo tempo que os demais, né? Um transtorno. Agora ficou bem mais prático para esse tipo de pessoa que guarda o sábado. E continuando aqui, a prestação alternativa, a realização dessas atividades de prestação alternativa, ela substituirá e regularizar também o registro da frequência desse aluno. E ressalto que isso não se aplica ao ensino militar, porque ele tem regulação própria. Então, essa é a primeira parte do estudo da LDB. Façam a leitura de todos os artigos que foram apresentados na íntegra. Não deixem acumular para não fazer confusão, ok? Um abraço para vocês. Tchauzinho.